Olá, meus amores da 31B. Então, hoje em Geografia, nós vamos usar o livro didático nas páginas 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Não se preocupem que não é muita coisa para vocês fazerem, tá? A gente tem uma partezinha de conteúdo para ver e as coisinhas são bem simplesinhas, tá? Bom, na página 19... fala para nós sobre o turismo rural e a agroindústria. Então, vamos ver o que são essas coisas, tá? O espaço rural brasileiro tem passado por muitas transformações, além de paisagens com plantações e criações de animais. É possível encontrar no campo propriedades destinadas ao turismo rural. Esses lugares são muito visitados pelos moradores da cidade que buscam um lugar tranquilo para descansar e interagir com a natureza. Então, aqui tá falando para nós que tem muitos lugares que são rurais, que tem uma parte da natureza que não foi tocada, que é bonita, que é agradável para descansar, para aproveitar, como por exemplo aqui, ó, a cachoeira, né? Aqui tem um turista descendo de tirolesa, que é essa cordinha aqui com esse tipo de um balancinho para as pessoas brincarem no meio da mata. Então tem muitos lugares rurais, muitas propriedades rurais que as pessoas utilizam para o turismo, para as outras pessoas irem, passarem um final de semana, um dia, para aproveitar as belezas naturais, as coisas que já estão lá, né? Então, aqui fala do turismo rural, que é isso, tá? Quando a gente vai para uma propriedade rural, para um sítio, para uma fazenda, em que o que tem lá pra gente aproveitar são as coisas da natureza mesmo. As árvores, as plantas frutívoras, uma cachoeira, tá? Então, a gente tem vários lugares iguais a esses, tá? Aí embaixo diz assim: outra prática que tem se tornado cada vez mais comum no campo é a agroindústria, que são indústrias localizadas próximo à produção agrícola ou pecuária que fabricam produtos com matéria-prima dessas atividades. Então, agroindústrias são aquelas que vão usar ou plantas que foram cultivadas num lugar desses rurais, num campo, ou os animais, tá? E aí aqui a gente tem dois exemplos, que é um frigorífico, tá? Que ele pega lá os animais que são criados na pecuária para fazer o alimento, né? Aí tem a parte ali dos matadouros, onde eles fazem toda essa produção da carne dos animais, tá? E aqui, ó, uma pequena agroindústria familiar, ó. Então, ali, ó, agroindústria de embutidos e defumados. Então, eles podem utilizar tanto a parte da pecuária, que são os animais, quanto a parte lá da agricultura, tá? E embutidos são aquelas coisas que a gente compra nas latinhas, tá? Então, por exemplo, ervilha, milho, isso tudo é embutido. Então, a gente pode ter lá no lugar onde tem a plantação de milho e ervilha, uma agroindústria que vai fazer essa concentração, colocar esse milho e essa ervilha dentro de uma latinha para vender lá nas cidades, tá? Depois a gente vai para a página 20, que fala para nós sobre as atividades econômicas das cidades. Então, nós temos várias atividades econômicas nas cidades, né? Nos centros das cidades. Então, a gente tem indústria, comércio, prestação de serviços, que
são as principais atividades que a gente tem lá no espaço urbano, tá? E aí aqui diz para nós que vamos conhecer melhor essas atividades. Então, a indústria. O que é uma indústria? Indústria é a atividade econômica que transforma a matéria-prima de origem vegetal, animal ou mineral em produtos para o nosso uso e consumo. Como, por exemplo, tá? A mesa que tá aqui o livro em cima. Ela é feita de madeira. A madeira é plantada lá na parte rural. Essa madeira vai vir para uma indústria que vai transformar ela nessa mesa, tá? E depois a indústria vai levar ela para o comércio, para as lojas, para serem vendidas para a população, tá bem? Então, a indústria transforma uma coisa em outra, como, por exemplo, a madeira numa mesa, tá bem? Então, diz assim, do que uma indústria precisa para funcionar? O que essa indústria precisa para que funcione, tá? Nas cidades, geralmente as indústrias são instaladas em bairros distantes do centro. Estes bairros precisam oferecer energia elétrica para o funcionamento das máquinas e equipamentos. Trabalhadores para que a indústria alcance bons resultados e boas vias de transporte para a circulação rápida dos produtos. Então, o que a gente tem? Aqui em Rio Grande, por exemplo, as indústrias que fazem essa transformação de matérias-primas, elas ficam lá na Barra, bem longe dos centros, no caso das cidades, dos bairros, tá? Então, ela fica distante da população, tá certo? Aqui tem uma imagem, ó, uma vista aérea de avenidas de trabalhadores, ferrovias e usinas na Presidente Vargas em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, a gente tem aqui, ó, uma mistura das indústrias aqui, ó. Aqui as indústrias todas, a ferrovia, tá? E aí, mais distante de tudo isso aqui, as casas das pessoas, os bairros, tá? Então, aqui tá perguntando para nós, no bairro onde você mora, existem alguma indústria? Se sim, que tipo de produto ela fabrica, qual matéria-prima? Então, aí onde vocês moram, tem alguma indústria que fabrique alguma coisa? Tá? Aí vocês vão responder se sim ou não. Se sim, o que ela fabrica, certo? Depois, aqui na página 21, nós temos uma atividade, ó. Recorte as imagens do lado e, em seguida, ordene-as de acordo com as legendas, retratando o caminho da matéria-prima passa até a indústria. Então, aqui, ó, nós temos várias fotos, ó. Estão vendo? Ó, então, aqui a produção de folhas, aqui o caminhão carregando a madeira, aqui a indústria, aqui as árvores, ó, lá na parte rural, e aqui os cadernos. Então, vocês vão recortar essas fotos e vão colocar elas aqui na sequência. Então, o primeiro é cultivo de árvores para extração da celulose. Então, vocês vão colar aqui o que diz aqui, o cultivo de árvores. Depois, a matéria-prima é cortada e transportada até a fábrica. Então, vocês vão botar o transporte. Na fábrica, a celulose é extraída da madeira da árvore. Então, aqui vocês vão colocar a fábrica. Em seguida, ocorre a produção e transformação da celulose. Então, ó, aí vocês vão colocar a parte, de novo, da indústria. O papel é vendido para outra indústria que é transformada, por exemplo, ó, então aqui a gente tem a fábrica, aqui a gente tem a produção de papel e aqui o papel vai para outra indústria. Que outra indústria que ele vai, tá? Depois aqui diz, ó, desenha aqui o produto final. Então, qual é o produto final lá da outra indústria, tá? Aí vocês vão desenhar com a mãozinha de vocês, tá certo? Bom, depois a gente vai lá para a página 22. Na página 22 é outra atividadezinha que diz assim: observe as fotografias e leia as legendas. Então, aqui tem uma fotografia que fala artesanato indígena,
Pataxó, em Porto Seguro. Então, isso aqui são todos os que os índios produzem, né? Lá onde eles moram. E aqui tem um artesão, uma pessoa que faz essas coisas com a mão, tá? Numa feira em Belém. Então, ele tá ali vendendo o que ele produz. E aí diz assim, ó: que atividade está relacionada aos produtos que aparecem nas fotografias? Então, o que é isso aqui que a gente tá vendo? Que tipo de venda é essa? Que produtos são esses, tá? Depois diz assim: leia a seguinte informação. O artesanato é uma atividade manual, por meio da qual são produzidos objetos a partir de uma matéria-prima natural, ó. E aí aqui tá mostrando uma pessoa fazendo um vaso de barro. Então, ele pega o barro, a água, esse instrumento aqui, que faz com que o barro seja moldado, e ela produz o vaso, ó. E aqui ela tá desenhando no vaso, tá? E aí diz assim, ó: com base na afirmação, explique a diferença entre artesanato e atividade industrial, tá? No município que você mora, é comum encontrar pessoas fazendo artesanato? O que as pessoas produzem? Então, vocês vão responder se sim ou não e o que vocês notam de produção de artesanato. Qual é a principal diferença entre artesanato e atividade industrial? Atividade industrial é uma coisa feita em grande quantidade, tudo sai igualzinho, são as fábricas que produzem, as máquinas que produzem. Coisas artesanais são feitas manualmente, as pessoas fazem com as suas próprias mãos, tá? Que nem essa moça desenhando no vaso que ela fez, tá bem? Depois aqui na página 23 é outra atividade, ó, que diz assim: leia o trecho da letra da canção Bolacha de Água e Sal e depois faça o que se pede. Gosto tanto que vou brincar na rua. Gosto quando encontro meu amigo. Gosto quando a mãe do meu amigo me oferece bolacha de água e sal. Gosto do que é normal, uma bolacha de água e sal. É barata e não faz mal. De qualquer marca, é tudo igual, tá? E aí, aqui tem as perguntas sobre esse texto. A. Pesquise no rótulo de uma embalagem qual o principal ingrediente utilizado na produção da bolacha água e sal e registre a sua descoberta. Então, vocês vão pegar um pacotinho de bolacha e vão ver qual é o principal produto que forma a bolacha. Ai, tia, mas eu não tenho pacote de bolacha água e sal em casa. Não tem problema, procura na internet, tá? Coloca lá ingredientes de bolacha água e sal e aí vai aparecer para vocês, tá bem? Qual é a matéria-prima desse ingrediente? Então, o que era antes desse ingrediente se transformar nisso? O que se planta pra gente ter esse ingrediente, tá bem? E aí aqui diz que pesquise etapas pelas quais a matéria-prima passa até se transformar no principal ingrediente da bolacha. Então, aí vocês vão pesquisar com a ajuda do papai e da mamãe, lá na internet, como é que acontece essa transformação dessa matéria-prima nesse produto para fazer a bolacha, tá certo? Depois, nós vamos lá para a página 24, que tá falando para nós sobre o comércio, tá? Então, comércio. O comércio é a atividade econômica de compra, venda e troca de mercadorias. Esse a gente já tá mais acostumado, né? Se a gente vai no centro da cidade, a gente encontra o comércio, as lojas vendendo os produtos, né? Bom, então, todas as lojas que vendem alguma coisa fazem parte do comércio, tá certo? Bom, então o que diz aqui para nós? Que acontece tanto num espaço público quanto num espaço urbano quanto no espaço rural. Então, lá
no espaço rural a gente também pode encontrar um comércio, tá? Geralmente no espaço rural a gente encontra um comércio de venda de legumes, frutas, mas é comércio, tá? No momento que a gente tá vendendo algo em algum lugar, tanto na rua quanto dentro de shoppings ou lojas, a gente tá num comércio, tá certo? No entanto, esse tipo de atividade predomina na cidade, então a gente tem mais comércios na cidade, tá certo? Onde está localizada a maior parte dos estabelecimentos comerciais, como supermercados, shopping centers, lojas e feiras. Quem é que gosta de ir na feira com a mãe, né? No domingo comprar fruta, legume, tá? Bom, depois aqui mostra para nós algumas fotos de alguns comércios. Então, a gente tem uma feira livre, uma feira de rua, que vende frutas e legumes, tá? Depois, nós temos aqui uma livraria, né? Onde a gente compra livros pra gente ler. Ai, olha aqui que legal. Depois, aqui nós temos uma loja popular, então uma lojinha que parte dela fica dentro de um estabelecimento e parte fica na rua, tá? Então, aqui... Depois aqui nós temos um comércio flutuante, então uma loja que é dentro deste barco, tá? Então, essa loja, ela é específica lá do Amazonas, tá? Onde eles têm maior parte de água nos lugares, então fica mais fácil assim para eles venderem os produtos, tá certo? E aqui para nós diz assim: é por meio do comércio que as mercadorias produzidas na agricultura, na agropecuária, no extrativismo, na indústria e no artesanato chegam até os consumidores, que somos nós, tá bem? Depois, lá na página 25, nós temos umas atividades. Então, a primeira pergunta diz assim: que estabelecimentos comerciais estão representados nas fotografias na página 24? Então, que estabelecimentos a gente tem aqui, tá? Que lojas, que comércios nós temos aqui, tá certo? Depois a B diz: que produtos estão sendo vendidos em cada um desses estabelecimentos. Então, o que estão vendendo aqui? Tá certo? Ó, aí vocês olham bem as fotos e colocam ali a resposta. Depois na C: em quais desses estabelecimentos comerciais são vendidos produtos naturais e produtos industrializados? Então, em quais fotos tem produtos naturais e quais fotos tem produtos industrializados, tá? Que foram feitos pelas indústrias. Depois aqui tem um Você Sabia? Você sabia que o produto vendido ou comercializado sob o nome de mercadoria, as pessoas compram as mercadorias que são chamados de consumidores. Então, as mercadorias são o que as pessoas compram e quem compra é um consumidor, tá? Depois aqui para nós tem como se chama o profissional ligado ao comércio. Então, a pessoa que trabalha no comércio, como é que ele se chama, tá? Depois, observe as imagens em seguida, identifique os produtos em quais estabelecimentos comerciais eles são vendidos e se são naturais ou industrializados. Então, aqui, ó, nós temos vários produtos, tá? Estão vendo? E aqui tem, para vocês colocarem o nome do produto, o estabelecimento comercial, então, em que loja vocês encontrariam isso, se ele é um produto natural ou se ele é um produto industrializado, tá? Então, se ele foi feito por uma indústria ou se ele é assim normalmente. Então, vocês vão colocar o nome, dizer o estabelecimento, o lugar onde a gente encontra e marcar um X, se é natural, ou marcar um X se é industrializado, tá certo? É isso que vocês têm que fazer aqui nessa atividade.
Depois que vocês completarem as atividades, vocês peçam para o pai e para a mãe tirar foto dessas atividades e mandarem para a tia por e-mail, ok? Não esqueçam de pedir para o papai e para a mamãe botar o nome, a turma e a disciplina para a tia saber que atividade é para ela, tá certo? Qualquer dúvidas, podem mandar e-mail que a tia responde, tá? Beijinhos, até a próxima!